Olá, meu nome é Hernani Fornari e eu estou tendo o maior prazer em vir compartilhar com vocês esse assunto que eu acho muito atual, muito importante, muito interessante, que é o uso da mediunidade como ferramenta terapêutica. Eu acho que o universo vem abrindo portais em todas as áreas do conhecimento, né, como sucessivos upgrades. E esse assunto que a gente vem trazer é uma espécie de upgrade nesse mundo das terapias, não como abordagens que são melhores ou que são superiores, e eu acho que isso nem existe, mas como abordagens que vêm agregar e expandir cada vez mais a eficiência do processo terapêutico, dos processos terapêuticos de uma forma geral. E eu queria entrar nesse assunto abrindo uma porta que eu acho bem nuclear, bem conceitual, que é o fato de que a criação, o universo, é um fenômeno multidimensional. Esse fato já era reconhecido por culturas antigas e eu vou estar convidando essas culturas hoje para estarem aqui conosco, chancelando e respaldando aqui, né, essa nossa palestra, as culturas orientais, as culturas nativas das Américas, as culturas africanas e muitas outras. E essas culturas todas tinham em comum, entre outras coisas, um ponto de vista em relação à vida multidimensional. Por isso é tão importante hoje palavras como holográfico, holístico, sistêmico, que são formas de trazer conceitos novos, né? de usar palavras para conceituar, né? Esse paradigma. Né? Paradigma é uma palavra importante. Eu acho que é em cima disso que a gente vai estar trilhando hoje aqui. Né? Velhos, novos pontos de vista, né, em relação à vida que podem otimizar o que é mais importante na escalada de um ser humano, né, que é descobrir quem ele é, num primeiro momento, né, e no nível mais humano é parar de sofrer mais rápido. É por isso que a gente vai procurar terapia. E dentro dessa ideia de uma existência multidimensional, o Papai do Céu nos deu 5 sentidos, que a gente aprende na escola, tato, visão, olfato, paladar e tal, para lidar aqui nesse mundo tridimensional. Ou melhor, 4 dimensões, né? Tempo, espaço, 3 dimensões, mais a 4ª dimensão, que é o espaço. Nessas 4 dimensões a gente tem 5 sentidos para lidar. Só que se o universo é multidimensional, é claro que o Criador também nos dotou de ferramenta para poder acessar o que quer que seja isso que eu estou chamando aqui de multidimensional. É muito maior do que a gente pode entender. Eu acho que a gente conhece quase nada disso aí. Até porque a gente tem esse aparelho mediúnico, esse 6º sentido, ainda mais enquanto cultura ocidental, bastante atrofiado. Né? Até por isso eu acho muito interessante que a gente possa estar falando disso aqui hoje. Então, a gente vê, assim como Kardec dizia que tem várias formas de mediunidade, daqui a pouquinho eu vou falar do Kardec, tem várias formas de acesso multidimensional. A gente tem xamãs que treinam para entrar consciente no mundo dos sonhos. Tem práticas para você entrar consciente no mundo do inconsciente, no mundo dos extraterrestres, no mundo dos desencarnados, que é o caso do Espiritismo e da Umbanda, no mundo dos elementais, no mundo das emoções, e por aí vai. Né? O que a gente está chamando aqui de 6º sentido, de paranormalidade, de percepção extrasensorial, de sensitividade, e o que o Kardec chamou de mediunidade, é esse aparelho, né? Essa ferramenta, né, que, como um 6º sentido, que nos dota a possibilidade de abrir portas para esse mundo multidimensional e para várias finalidades. Como eu falei do Kardec, eu acho o Kardec muito importante porque me parece que ele foi a primeira pessoa na nossa cultura ocidental que falou assim, para um pouquinho aí, porque tem algo a mais que essa cultura não aceitou, ou não viu, ou não quis olhar, que é esse 6º sentido. E ele acabou especializando esse 6º sentido que ele chamou de mediunidade, né, o médium, aquele que media o mundo encarnado e o mundo desencarnado. Ele especializou essa ferramenta para abrir uma via de acesso muito eficiente para esse mundo que a gente vai depois que morre. E chamou isso que ele pretendeu que fosse uma ciência, né, ele foi um francês do século XIX, quase um herói, né, que foi remando contra a maré da ciência. Ele era um educador da educação, da lei, né, até, enfim, da igreja, e conseguiu estabelecer
esse trabalho importantíssimo que ele chamou de espiritismo, né? Como eu falei, que ele pretende que seja uma ciência, que vai especializar em investigar a interface, né? Essa ligação de mão dupla entre o mundo encarnado e o mundo desencarnado. É interessante, né, em relação ao Kardec e aos outros que eu vou falar depois, ocidentais, como todos esses que vieram, né, abrir esses portais, na verdade eles vieram fazer uma releitura de conhecimento que esses ocidentais já conheciam, né? O mundo nativo, o mundo africano, o mundo oriental já estava careca de saber que tinha um sexto sentido, que para onde se vai depois que morre, que existe reencarnação, que é possível abrir uma via de acesso para o mundo desencarnado. Mas é lindo, e eu vou estar desdobrando com vocês esse assunto agora, é lindo como a Gaia, né, a consciência planetária, foi na nossa cultura, atraindo essas culturas antigas para que elas fossem retraduzidas e que para que isso fosse expandindo o conhecimento e o entendimento e aprofundando o caminho do homem em relação ao que ele veio fazer aqui. Então a gente tem um Kardec na França e ao mesmo tempo, mais ou menos contemporaneamente, a gente tem um Freud, um médico austríaco, judeu, numa Áustria careta pra caramba, numa medicina psiquiátrica que mal conhecia o cérebro, que mal conhecia aquelas doenças que ela pretendia tratar. E esses gigantes, né, assim como Kardec, abrem em outra área portais gigantescos, né? É o homem que denuncia para o Ocidente o inconsciente, a libido, os complexos, as resistências, a transferência e tantas outras coisas, né, que enraizam no planeta um novo entendimento. Tanto que outros dois gigantes que vieram depois, como Jung e Reich, que vieram trazer conceitos e abrir portais muito importantes também, não negaram o mestre, né? Trabalharam em cima desse enraizamento que Freud trouxe. E é bonito você ver, como eu estava falando antes, que esses conceitos que o Freud trouxe, que Jung trouxe depois, como self, inconsciente coletivo, arquétipo, os conceitos que o Dr. Reich trouxe depois, como a descoberta do orgon, o entendimento da relação das emoções com o corpo, com os músculos, tudo isso, essas culturas antigas já conheciam profundamente. E é lindo que tudo isso tenha vindo de uma forma reescrita, relida por esses gigantes, né, compondo uma teia. Né? E vocês querem ver como essa teia continua sendo composta? No início do século XX, os cientistas de ponta, que estão estudando o menor mundo da matéria, descobrem que no mundo subatômico a realidade funciona totalmente diferente do que Newton ensinou. E isso revoluciona a ciência, isso revoluciona o pensamento. Hoje a física quântica já faz interfaces profundas com a psicologia, com a filosofia, né, com áreas humanistas, com áreas do conhecimento subjetivo, né, graças a pessoas também, entre outras, o Capra, né, uma das pessoas importantes, Sheldrake, Dr. Amit Goswami, Deepak Chopra, né, tantos gigantes também, né, que estão fazendo essa costura que é possível fazer hoje porque pessoas como Kardec, pessoas como Helena Blavatsky, não podemos esquecer dela, né, aquela russa doida, maravilhosa, né, que talvez tenha sido a primeira pessoa que trouxe o Oriente para o Ocidente. E se a gente tem uma visão mais distanciada, é muito claro essa teia. Né? Vem o Kardec na Europa, vem o Freud, que gera outros gigantes, como eu falei, como Jung, como Reich, como tantos outros, até chegar na psicologia transpessoal, que é isso que a gente está fazendo aqui, em última análise. E a física quântica que veio, Jung, por exemplo, Jung estava profundamente linkado, profundamente acompanhando esse movimento dos físicos daquela época. E isso vai tecendo uma história até que chega no que eu chamo de invasão do Oriente, no Ocidente, nos anos 60 e 70. Né? As pessoas da minha geração aqui no Brasil, quem não lembra das primeiras academias de yoga, dos primeiros restaurantes macrobióticos, dos primeiros acupunturistas e massoterapeutas de shiatsu, hoje está aí. Né? Quem ainda, infelizmente, não uma massa miserável, mas felizmente a classe média formadora de opinião, esse mundo oriental já faz parte da nossa vida, né? Teve até novela da Globo há uns anos atrás sobre a Índia. Quem nunca ouviu falar ou experimentou yoga, macrobiótica, budismo, chakras, shiatsu, acupuntura, meditação, está tudo aí, né? Já faz parte do nosso mundo.
E nos anos 70, 80, 90 aqui no Brasil, a gente começa a ter uma outra invasão, que é o que a gente chama de xamanismo, né? E xamanismo é uma palavra que é um balaio de gato, que cabe gente pra caramba, né? Você coloca aí os povos nativos das Américas, os povos da África, você coloca os povos do leste europeu, Oceania, Havaí, o norte do planeta, e se forçar um pouquinho a barra, medicina chinesa, Ayurveda e Yoga também é xamanismo. Então, por que será que esses povos antigos, né, têm que invadir a nossa cultura e trazer o quê? Né? A primeira coisa que me toca, que eu acho que é o que vem ser dito, é desmontar certos paradigmas que norteiam a nossa história desde então. Né? Talvez como quem veio dizer, ok, não, Deus não é alguém que criou o mundo em 7 dias, saiu daqui, um anjo caiu, virou Satanás, tem uma briga do bem contra o mal e Deus está em algum lugar que não é aqui, que aqui é um lugar que, por favor, saia rápido, aqui é um mal necessário, e se você cumprir o book direitinho, a divindade pode ou não é eterno, né? Te aceitar lá no paraíso. Olha só como é pesado. E aí você é alguém que é culpado e pecador de nascença, que tem uma vida para cumprir o book e Deus te aceitar ou não. Parece brincadeira, gente, mas a gente ainda circula dentro disso, porque é 2000 anos que isso está infiltrado no inconsciente coletivo da nossa cultura. E quando eu não sou nem tenho, eu sou culpado e pecador de nascença, e a divindade nem está aqui, e cuidado, tem um Satanás fungando no seu cangote, caramba, o que eu vou fazer? Procurar fora. Esse é o movimento que a nossa cultura fez. Procurar fora. E aí eu vou me ancorando. Eu vou me ancorando em tudo. Me ancoro no trabalho, me ancoro no casamento, me ancoro nos filhos, me ancoro porque não me ensinaram que eu tinha dentro tudo que eu precisava. E procurar fora é uma forma de não encontrar. Mas foi o que a gente soube fazer até agora. Então uma coisa importante que eu acho que essas culturas vêm dizer é ok, você não é culpado e pecador de nascença. Você é perfeito, você é completo, você é Deus, seja lá como se entende isso, eu não estou aqui para conceituar nada, né? Você é Deus, só que você não sabe. Então acho que a primeira coisa que as culturas orientais vieram fazer de importante foi fazer esse upgrade. Ok, bacana, não sou mais culpado e pecador de nascença, agora eu sou só ignorante. Continua difícil, mas a minha autoestima melhorou bastante, porque quem quer que seja Deus, antes de mais nada está dentro de mim. E esse Deus dentro de mim, que me conhece melhor do que eu, sabe exatamente o que eu preciso passar, experimentar, testar e aprender, para poder descobrir quem eu sou. Então, não preciso de Satanás nenhum, não é verdade? Não precisa de luta do bem contra o mal. O que existe em mim é resistência. Então, quem quer que seja Deus dentro de mim, também está providenciando os obstáculos. Também está providenciando obstáculos que vão forçar o desmonte das minhas resistências. A sombra e a luz está dentro de mim. Paulo de Tarso falava do Satanás que existe dentro de mim. O Satanás é a minha resistência em olhar para o que tem que ser olhado. Então eu acho que essa é uma forma antiga e moderna que está sendo trazida para o âmbito das terapias, com palavras modernas, ressonância, sincronicidade, né? Se a criação é um fenômeno multidimensional, é uma grande teia inteligente. E aí a gente vai cair numa palavra, eu vou voltar lá para o Kardec daqui a pouco, a gente vai voltar numa palavra, vai entrar numa palavra que é o animismo. Se pegar um dicionário de português, está lá, animismo vem de ânima, alma. Animismo é considerar que tudo compartilha a mesma alma e que tudo é vivo e consciente. Olha que bacana. E exatamente isso o que dizem as culturas antigas. Que além da criação ser, isso como eu disse no início, um fenômeno multidimensional, né, subjacente a essa multidimensionalidade, transcendentemente a essa multidimensionalidade, tem uma única alma, um único inconsciente, um único espírito, uma única mente universal, do qual todos nós somos muito mais do que partes. Né? O princípio da holografia é muito interessante, cada parte contém o todo. E essa aparente individualidade que nós somos contém o todo. Os elementos químicos do universo estão todos aqui. Né?
todas as potencialidades universais estão dentro de nós de forma latente. Então somos uma grande teia funcional, né, que caminha toda ela no sentido da realização de quem se é. Né? Todo o universo trabalha nesse sentido. Então, a gente pode dizer que essas são pontos de vista, são terapias animistas. E principalmente quando a gente entra no âmbito kardecista, né, Kardec, quando teve esse insight do sexto sentido, que ele chamou de mediunidade, ele percebeu que esse canal mediúnico tinha capacidade de entrar em contato, incorporar, vamos chamar assim, né, uma outra pessoa, que está em outro plano, desencarnado, e também tinha capacidade de incorporar mediunicamente os seus próprios conteúdos psicoemocionais. Tanto que animismo ficou uma palavra um pouco maldita, vamos colocar assim, no meio espírita e no meio umbandista, porque, é claro, se eu vou emprestar o meu canal para um outro ser humano que está desencarnado se manifestar, convém que eu interfira o mínimo possível. Então esse é o fio da navalha do médium. Ao mesmo tempo que ele não interfere, ele está totalmente consciente. Porque é através dele, através desse conjunto de memórias, experiências, todo o acervo cultural, intelectual, genético, kármico que esse médium tem, é através dali que vai se manifestar aquele outro ser humano. Eu, infelizmente, me perdoe, eu não me lembro o autor, mas um autor espírita, nas minhas leituras e pesquisas, ele dizia que um treinador experiente de médiuns não sufoca a manifestação anímica no início do processo de treinamento, coisa que acontece em muitas casas com muitos treinadores. Né? Não pode, isso é animismo, você tem que treinar, abrir o seu canal para uma outra consciência. Mas o que esses autores, e o Kardec com certeza percebeu, é que antes de ajudar um ser humano eu tenho que limpar o meu. E que bacana que no começo do treinamento de um processo de um médium, no aprendizado, a primeira coisa que venha é o seu próprio material. Né? O que o Kardec, não sei se não sabia ou não deu para falar, é que essa captação mediúnica do material anímico, né, do material psicoemocional consciente e inconsciente, pode ser feito também com uma outra pessoa. Então esse é o objeto do nosso papo aqui, porque esse tipo de procedimento é que tem aflorado de 10, 20, 30 anos para cá. Mediunidade como ferramenta terapêutica. E o Kardec até cunhou um termo para isso. Ele chamou isso de medianimidade ou medianimismo. A faculdade de captar mediunicamente conteúdos psicoemocionais conscientes e inconscientes. Em princípio ele achava que era só do próprio médium. Eu vou entrar aqui no assunto para ficar mais divertido um pouco, contar algumas histórias de escolas que se criaram em função dessa perspectiva, né? Muito interessante, porque a gente tem aquela coisa, quem inventou o avião primeiro, né? Os irmãos Wright ou Santos Dumont, talvez tenha sido ao mesmo tempo, porque o universo, quando libera upgrades, né, para expandir mais e mais o conhecimento e a consciência do planeta, isso vem em vários lugares, isso não é prerrogativa, não é privilégio de ninguém. Então o que a gente percebe é que essa ideia da mediunidade não só, e é aí que eu quero chegar, não só como via de acesso a esse material psicoemocional, mas também como ferramenta de desinstalação. Porque senão seria só um fenômeno. Né? A gente vai lá, acessa o seu mundo, descreve para você, ou sei lá o que, e fica nisso. Né? Então o processo é o acesso e a resultante do acesso. Né? Eu vou fazer uma analogia aqui dentro do mundo espírita que eu acho muito interessante. Quem conhece uma mesa de desobsessão kardecista, por exemplo, né? Tem um médium que vai incorporar o obsessor que vem com o irmão encarnado, tem um médium doutrinador, e aí o médium que incorpora o obsessor, incorpora o obsessor, né? O irmão desencarnado que está acoplado no irmão encarnado, ali numa simbiose evolutiva. E a primeira coisa que acontece quando o médium incorpora um espírito obsessor, a primeira coisa, antes de mais nada, é a desinstalação. Quando o espírito obsessor está falando através da boca do médium, ele não está mais acoplado no irmão encarnado. E aí o doutrinador vai fazer aquele trabalho, que é conversar com aquele irmão,
Mostrar para ele que a vida pode ser melhor vivida, oferecer uma escola, um hospital, um lugar bacana para ele ir para se descolar daquela coisa e continuar a caminhada dele. O Kardec foi muito claro quando falou que a obsessão é um fenômeno evolutivo para os dois. Então a ideia é essa desinstalação, né? E a primeira historinha que eu quero contar em relação a isso é da pessoa que canalizou o trabalho que eu faço do alinhamento energético. O Aloysio Delgado Nascimento nasceu no estado do Rio, faleceu em Curitiba em 2002, e porque ele era agrônomo e farmacêutico, ele andou pelo Brasil inteiro, na Amazônia, andou pelo sul do Brasil, e esse interesse fitoterápico levou a que ele tivesse uma vivência longa com os índios. Ele, durante 10, 15 anos, ele interagiu com índios de todo o Brasil, e além dos conhecimentos fitoterápicos que ele angariou, ele percebia que quando um índio doente chegava no pajé, o pajé atendia os sintomas com aquela tecnologia de índio que a gente conhece, as danças, os cantos, as maracas, os tambores, as ervas, as fogueiras, aquela coisa toda. Mas que o pajé sempre ia fazer uma prospecção com o que seria um sexto sentido, ao que seria um inconsciente, como quem pergunta, o que aconteceu na tua vida, em algum momento, nessa ou em alguma vida, ou em alguma geração, que hoje está aparecendo aqui, como um sintoma, né? Ou como uma doença física, uma patologia social, uma dificuldade emocional, uma dificuldade profissional, seja lá o que for, né? Tudo o que a gente vive vem de algum lugar. Eu estava falando, eu acho que a analogia com informática nessas questões de desinstalação é muito interessante, porque nós temos um hardware, e é um hardware perfeito, mas é burro, como um computador, precisa de um sistema operacional. E o nosso sistema operacional é estar vivo, que ainda é melhor do que o Windows. E que precisa instalar o quê? Software. E o que é software na nossa história? É a resultante psicoemocional de tudo que a gente vive e viveu. O que é uma resultante psicoemocional? É a junção do que eu senti com a experiência e como eu suponho que a experiência foi. Esse conjunto dá um software, né? No nosso trabalho de alinhamento energético, a gente vai chamar, por exemplo, isso de corpo energético. No trabalho de psicotranse, que eu vou falar daqui a pouco, do Dr. Eliezer Mendes, ele vai chamar isso de subpersonalidade. São unidades, subunidades de mim, subunidades experienciais de mim. As que foram bacanas, né? Vamos lembrar daquela história, né? Quem quer que seja Deus mora dentro de mim, me conhece melhor do que eu, e atrai as experiências, os testes, né? Todas as provas e aprendizados que eu tenho que passar. Alguns eu dou conta, outros eu não dou conta. E o que eu não dou conta fica na lista de pendência. Tudo que eu não dei conta em vidas passadas, né? Se eu acredito em vidas passadas, fica na pendência, né? Pula para outra vida para aqui, né? Se fui eu que atraí o aprendizado, eu nem sou super-homem, não estou aqui para dar conta de tudo mesmo. O que eu dou conta se acopla como um bom software, aquilo que eu não dei conta fica funcionando como bug, como vírus, até que eu dê conta, até que eu olhe para aquilo, aprenda o que eu tenho que aprender com aquela experiência. Da mesma forma que a gente sabe hoje, principalmente através das constelações familiares, é que da mesma forma que tudo que eu vivi numa vida passada, que eu não aprendi, ficou na pendência e pula para essa, tudo que numa geração não se olhou, não se integrou, não se aprendeu, não se curou, pula e pula para gerações seguintes, até que alguém se oferece, né, em geral em níveis inconscientes, para poder catalisar a cura daquela história ali. Então esse princípio da desinstalação, né, essa percepção de que isso acontece no centro espírita, e o Aloysio teve essa percepção, né, a partir daí ele construiu esse trabalho, a partir daí muitos trabalhos similares se constroem, né, a partir dessa ideia do acesso e da desinstalação. Eu falei aqui do Dr. Eliezer Mendes, eu queria contar um pouquinho a história dele. Ele não tinha nada a ver com o mundo esotérico, ele era um médico baiano, de formação evangélica. E ele teve um insight, certa feita, de levar para o sanatório onde ele trabalhava na Bahia, Ialorixás de Candomblé, para poder tratar os médiuns. E as Ialorixás de Candomblé, as filhas de santo, em função da sua matriz, as primeiras coisas que elas acessavam daqueles doentes
eram obsessores, né? A primeira camada, e durante muito tempo o Dr. Eliezer levou essas médiuns para limparem os obsessores dos doentes. No segundo momento ele percebe que vem material de vidas passadas também, de experiências passadas, quer dizer, ele até teve uma certa dificuldade em lidar com isso, em função de ser um cientista, de ser um médico e de formação evangélica, mas ele respeitava e ele acolhia aquele movimento. E a partir de um certo momento ele percebe que vidas passadas e obsessores também são efeitos de uma causa que está no software, que está na vida psicoemocional consciente e inconsciente do ser humano. A partir desse momento ele dá o nome do trabalho dele de psicotranse, dispensa as filhas de santo, começa a ensinar os enfermeiros, começa a ensinar os loucos, como ele chamava, os meus loucos, que se curavam. Ele mesmo diz na literatura dele, que já está esgotada, infelizmente, que ele não sabe explicar como nem porquê, mas que ele tinha vários casos de cura considerados incuráveis. Muitos casos de esquizofrenia, psicopatologias em geral, psicoses, doenças desse jeito. Eu pessoalmente conheci uma pessoa que foi assistente dele, trabalhou muito tempo com ele, e conheci uma ex-louca que se curou e se tornou terapeuta de psicotranse do Dr. Eliezer Mendes. E as percepções, obviamente que dentro de outros nomes, de outros paradigmas, a sacação dele foi exatamente a mesma. A mesma ferramenta mediúnica que em centro espírita e de Umbanda cria uma via de comunicação com os mortos, essa mesma ferramenta pode ser aplicada sem religião no meio terapêutico para o quê? Para acessar e desinstalar. Que era isso que ele percebia que acontecia, né, de uma forma empírica, porque ele não tinha respaldo teórico em lugar nenhum para poder acessar isso. Então eu acho muito interessante contar, não só para honrar o Dr. Eliezer, primeira pessoa que eu conheci que fazia um trabalho desse tipo. O meu trabalho, embora não tenha vindo daí, né, em função do que eu respeito, do que eu estudei, pela literatura dele, eu considero uma grande influência, uma grande referência no meu trabalho, um grande pioneiro dentro dessa perspectiva da sensitividade usada em terapia. Da mesma forma, aconteceu com Michael Herner, que foi um homem branco que teve uma inserção no mundo indígena enorme nos Estados Unidos e nas Américas, e que teve uma aluna, assim como o Aloysio teve a Mônica Oliveira, que ao morrer o Aloysio, ela continuou trazendo esse trabalho, né, junto com o Carlos Henrique, que é o seu ex-cunhado, que são as referências hoje nesse trabalho, e que deram um cunho mais terapêutico, um cunho mais psicoterapêutico ao trabalho. A Sandra Ingerman, que foi uma aluna do Michael Herner, também deu um cunho mais terapêutico e desenvolveu e tornou conhecido esse trabalho, que é o Soul Retrieval, que é o resgate de alma, que já tem literatura em português, que é muito parecido com o alinhamento energético, só que enquanto no alinhamento energético o canalizador traz para a voz os conteúdos psicoemocionais do cliente, como se fosse uma expressão mediúnica de uma entidade, no resgate de alma, o médium, o canalizador, o terapeuta sensitivo, entra em viagem xamânica e vai para dentro do inconsciente do cliente, acompanhado de um animal de poder, e vai resgatar e vai desinstalar lá dentro os softwares, usando uma forma poética bonita desse trabalho do resgate de alma, são as partes perdidas da alma. Cada trauma descola, como se descolasse uma parte da alma que fica presa naquele evento e fica vivendo naquele tempo e espaço lá atrás onde aconteceu. E o terapeuta vem conversando com essas partes e recolhendo essas partes e depois integrando no cliente. E para finalizar, nesses exemplos, eu não poderia deixar de mencionar as constelações familiares do nosso querido Bert Hellinger, esse terapeuta alemão que na sua mocidade foi missionário cristão entre os Zulus na África. Ele já era terapeuta de família, ele teve a oportunidade de fazer terapia como cliente com alguns fundadores de algumas escolas de terapia. E ele pôde vivenciar como os Zulus se resolviam nas suas dinâmicas tribais, religiosas, coletivas. E essa química, essa salada toda, deu as constelações familiares, que ele chama de terapia fenomenológica. E realmente é um fenômeno. Você tem,
Para quem não conhece, você tem uma sala com pessoas voluntárias que estão ali para representar, pessoas que normalmente não são terapeutas, não são sensitivos formados, e entra o cliente, você entra como cliente, e o facilitador nem deixa você aprofundar muito a história, você mais ou menos pincela, e ele te convida a escolher representantes. E você escolhe pessoas e vai posicionando ali na sala. E aquele sujeito que nunca viu teu pai, não sabe quem você é, não conhece a tua história, começa a sentir e falar coisas que teu pai sente e fala. E isso acontece com todos os que representam, dentro dessa dinâmica. E para mim, pessoalmente, o mais fantástico disso tudo não é só o acesso, que essa é uma parte, esse é o acesso sensitivo. É claro que está todo mundo ali canalizando, está todo mundo como sensitivo naquele momento. O mais fantástico para mim é que aquilo que é curado ali no consultório, naquele campo, aquilo que é reequilibrado, reformatado ali, é transferido e vai reformatar e reequilibrar a família de origem. A física quântica diria que a gente trabalha na não localidade, né? Tempo e espaço não faz diferença. Você pode fazer, como eu já fiz, uma cirurgia espírita de hérnia de disco, eu numa cidade e o centro espírita em outra. Frequentemente nós fazemos trabalhos de alinhamento energético para pessoas que estão em outro lado do mundo. E os feedbacks são fantásticos, porque não depende de tempo e espaço. Então essa é uma grande característica também desses tipos de trabalho. E eu queria finalizar aqui a nossa conversa falando do termo canalização, né? A palavra canalização, que se eu não me engano, vem de Sedona, nos Estados Unidos, que é um grande polo onde nos anos 70, 80, começaram a surgir as mensagens canalizadas dos seres de luz. Então, até um certo ponto, canalização é uma palavra que se refere a receber, de forma sensitiva, mensagens dos anjos, dos seres interplanetários de luz, da fraternidade branca. E com o Aloysio, e isso depois a gente veio perceber em outras escolas também, canalização também passou a significar usar a ferramenta mediúnica para acessar e transmutar material psicoemocional de uma outra pessoa. O Dr. Eliezer Mendes, do Psicotranse, né, eu esqueci de falar esse detalhe, ele também cunhou uma palavra muito interessante para isso, que ele chamou de transidentificação. Então aqui nós fazemos canalização, transidentificação, ou como quis o Kardec, medianimidade, né, que foi o tema da nossa palestra, o uso do sexto sentido da mediunidade como ferramenta terapêutica. Eu agradeço muito a participação nesse evento, eu agradeço muito a escuta de vocês e me coloco à disposição através dos livros, do site, do nosso e-mail, tirar qualquer dúvida, né, dar qualquer suporte que for necessário. Eu agradeço muito. Um abraço para todos.